Bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai, eu aqui na Suíça e você aí, onde aprouve ao Senhor te alcançar. Amém? Eu te convido a se inscrever aqui no nosso cantinho, ative as notificações e venha orar, adorar a Deus e crescer em graça e em conhecimento na leitura, no examinar da palavra do Senhor, juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Eu desejo, neste momento, convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 18, porque nós estamos vivendo 40 anos em 40 semanas. E hoje nós estamos aqui, o Senhor fala com você, comigo, conosco, acerca dos desígnios dele, o plano dele, o que ele determinou para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Pai, mais uma vez, aqui estou, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome. Porque o Senhor é bom e a tua benignidade, ela dura para sempre. Obrigada, Senhor, por nos ter designado para grandes coisas sobre a face da terra. Mas, acima de tudo, te louvamos porque o Senhor nos designou para a eternidade com o Senhor. Pai, eu venho juntamente com teu filho e a tua filha te agradecer, te exaltar, te louvar, porque nós cremos que neste momento somos santificados pela tua palavra. Nós cremos que neste momento o teu reino desce sobre este lugar, que a tua vontade ela prevalece e sabemos pela tua palavra que os teus pensamentos acerca dos seus são pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que eles esperam. Nós cremos, ó Deus, que mais altos que os nossos pensamentos são os teus pensamentos acerca de nós. Os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Então faça-se a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Todavia, meu Deus, nós colocamos diante da tua presença as nossas necessidades de cura, de libertação, de transformação, de portas abertas, necessidade de afeto, Deus de poder e bondade, que aqui venha ser gerado testemunhos para a glória do teu nome, restauração do lar, que crianças, meu Deus, sejam geradas no ventre daquela que era chamada estéril. Pai amado, Pai bendito, que as portas se abram àqueles que estão desempregados, que haja cura para este corpo físico. No nome de Jesus, tome posse de tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. Aleluia, aleluia. O Deus Filho já conquistou para nós, na cruz do Calvário, toda a cura da qual nós temos necessidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, receba a libertação. Eu ordeno agora toda a força do mal. Deixa esta mente, este corpo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu te convido. Respira. Eu te convido a ler o versículo de número 21 para a nossa reflexão deste dia. Amém? Glória a Deus! Na realidade, sendo hoje quarta-feira, nós iniciamos a leitura do capítulo de número 19. Mas desejo eu, em meu coração, fazer esta reflexão
juntamente com você, ainda no capítulo de número 18. Glória a Deus. Nós vamos ler assim, versículo de número 21. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Este versículo, ele está inserido em um contexto que o sogro de Moisés o está orientando a encontrar no meio do povo auxiliares para que ele assim possa continuar dirigindo o povo, de forma que não venha pesar sobremaneira em cima ou sobre os seus ombros toda a responsabilidade e o serviço necessário. Porque Moisés se colocava ali pela manhã e começava a orientar o povo, a aconselhar o povo embaixo da direção de Deus. O povo vinha consultá-lo e ele fazia isto por longas horas. Observando esta situação, o sogro de Moisés o orientou a procurar pessoas que o ajudassem. E como teria que ser estas pessoas? Algumas características eram indispensáveis. Estas pessoas precisavam ser homens capazes. E nós vamos depois ver como é o homem capaz ou a mulher capaz. Não se preocupe. Temente a Deus, capaz, temente a Deus, glória a Jesus, digno de confiança e inimigo ou inimiga de ganhos desonestos. Agora eu quero convidar você a fazer uma breve viagem em alguns versículos na palavra do Senhor, reforçando ao teu coração, à tua mente, que os desígnios de Deus para você jamais farão com que o seu final, com que o teu estado final seja de derrota. O desígnio do Senhor para a vida do homem e da mulher é para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja na vida deste glorificado e exaltado. O nome do Senhor não é glorificado na morte, na escuridão, na derrota, na separação, na destruição, na miséria, não. O nome do Senhor é glorificado quando o reino dele é manifesto sobre a terra. O reino de Deus é amor, é santidade, é justiça. O reino de Deus é próspero. O reino de Deus é harmonia. E Deus formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para reinar sobre toda a criação, para dominar sobre toda a criação. O Senhor colocou o homem sobre a face da terra para governar. O primeiro governo do homem, sobre o qual ele está responsável, é o governo de si mesmo. Aquele que não consegue exercer o domínio próprio, ele não conseguirá ser eficaz, eficiente na administração de todos os demais bens que Deus colocou à sua disposição. Deus nos formou. Deus nos criou e nos formou à sua imagem, conforme a sua semelhança, como vemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, para que estejamos em cima, governando juntamente com Ele. Ele nos instrui e nós obedecemos à instrução. Nós vemos que os princípios de Deus é a garantia
do governo do homem sobre o mal. Nós vimos no dia de ontem que existem dois governos, do bem e do mal. Deus e o diabo governam o mundo espiritual. Nós falamos sobre a majestade, o poder absoluto de Deus no mundo espiritual, mas que, todavia, o livre-arbítrio do homem, a faculdade de poder decidir se obedecer a Deus ou ceder às tentações da carne, isto confere poder ao diabo. Quando nós cedemos à tentação do mal, não é que Deus enfraqueça, nós conferimos poder ao diabo para ele exercer poder sobre nós. E, naturalmente, o que Deus não quer é que o diabo exerça poder sobre aqueles que são a sua imagem, conforme a sua semelhança. A semelhança que Deus nos conferiu de si mesmo é o fato que nós podemos decidir entre dois princípios que governam a vida do homem sobre a face da terra. Em Provérbios 9, versículo 10, nós vamos ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Glória a Deus! Nós entendemos com esta palavra que se o temor é o princípio da sabedoria, nós precisamos obedecer à sabedoria de Deus. Então, eu digo categoricamente, eu afirmo categoricamente que para exercer poder no mundo espiritual e ver a manifestação do poder de Deus no mundo físico, de forma que o reino de Deus se concretize no interior dos nossos muros, nós precisamos estarmos embaixo da obediência. Nós vemos na palavra do Senhor que quem teme a Deus, ama a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Jesus nos disse em Mateus 22, do 37 ao 40, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas. Só que Deus não nos manda negligenciar o cuidado de filhos, esposos, esposas ou dos nossos pais para fazermos a vontade dele, porque estas pessoas ele nos confiou para que venhamos cuidar delas, para que venhamos servi-las como se estivéssemos servindo ao Senhor. Eu preciso aprender a servir os meus pais, os meus irmãos, o meu marido, os meus filhos, como quem serve ao Senhor. Para que eu assim o faça, eu preciso me reconhecer no amor do Senhor, porque amar ao próximo como a mim mesmo implica que eu tenha amor em mim, para compartilhar com aquele que está próximo, próximo distante ou próximo mais próximo. E nós temos muito mais dificuldade de amar o próximo que está próximo que o próximo que está distante. Nos simpatizamos muito mais facilmente com a dor distante, ou seja, daquele que está distante de nós. Sem nos sujeitarmos aos princípios divinos, nós estamos vulneráveis às forças malignas. Quando nós não buscamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, quando nós murmuramos, quando nós blasfemamos, quando nós fazemos coisas que vão contrárias à palavra de Deus, nós estamos conferindo ao diabo, ao inimigo de Deus, poder sobre as nossas vidas. E eu volto a repetir, Deus ele não perdeu o controle. Ele simplesmente nos deu o controle da nossa vida para que decidamos embaixo de qual governo nós queremos viver. O temor do Senhor, volto a repetir, porque é muito importante, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Esta é, portanto, a sabedoria, a base da capacitação para o governo com eficiência e eficácia da minha vida, da tua vida, da nossa vida e de tudo quanto o Senhor designou para nós. O Senhor estabeleceu um fim de vitória. Veja o que ele nos diz em Jeremias 39. Eis que os pensamentos que tenho acerca de vós são pensamentos de bem e não de mal. O Senhor está nos dando a saber o que ele pensa acerca de nós. Os pensamentos são de bem e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos. O fim que nós esperamos, ele precisa estar alinhado com o governo de Deus, para que nós não venhamos sofrer o dano da segunda morte, para que não tenhamos uma vida miserável sobre a face da terra. Ainda que venhamos passar por provações, por adversidades, naturalmente nós vamos chorar quando sofrermos por abandono, por perdas. Sofreremos naturalmente e inevitavelmente o luto de pessoas queridas, mas nós precisamos entender a diferença de como sofre o justo e como sofre o ímpio, e qual é o fim do justo e qual é o fim do ímpio. Nós precisamos ter a visão celestial dos filhos de Deus. A habilidade para um governo mais abrangente em nossas vidas tem início com a capacidade de governar os nossos próprios sentimentos e emoções. Quando nós nos deixamos levar emocionalmente, nós temos a tendência de espiritualizar tudo. É claro que a nossa vida é espírito, alma e corpo. É claro que tudo, em uma certa medida, é espiritual, é emocional e é físico. Só que, quando nós deixamos a componente emocional dominar ou a componente espiritual dominar, nós perdemos a eficácia, nós não agimos de forma eficiente para resolver problemas humanos, questões pontuais. Nós precisamos buscar direção espiritual para fazer tudo. Nós precisamos de uma boa medida no mundo das emoções e nós precisamos agir, porque no passado Deus enviou anjos para trabalhar em favor dos seus filhos. E ele pode e faz ainda nos nossos dias coisas extraordinárias. Só que nós já temos o poder em nossas mãos, porque Jesus já veio. Então precisamos temer a Deus e obedecer a palavra de Deus para exercer o poder que está em nossa mão. Mesmo podendo manipular-nos, porque Deus tem o poder para manipular a mente do homem, mas Deus não quer, Deus não faz, senão em casos excepcionais. No Novo Testamento, nós vemos Deus devolvendo a autonomia para o homem através do Verbo que se fez carne. Nós vemos Jesus nos convidando para perto dele para que não sejamos dominados na mente por forças malignas. Nós precisamos exercer este poder. Podemos dizer que, humanamente falando, o homem, você, eu, nós, somos um troféu no mundo espiritual nesta batalha. Eu falei um pouco mais no início, sobre a força do maligno que nos domina. Domina o bem, a criação de Deus, que ele formou com excelência, o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, todas as vezes que o diabo consegue levar à perdição eterna um homem, uma mulher, que é a imagem e a semelhança de Deus, ele ganhou um troféu. Deus não perdeu,
Por quê? Porque Deus conferiu ao homem autonomia, direito de decidir. Então, o homem acaba sendo ali para o diabo um troféu. E, naturalmente, é a criação perfeita de Deus. Por causa de você, de mim, de nós. Deus, ele entregou o seu Filho unigênito para que tenhamos vida e vida em abundância. Por causa de você, de mim, de nós e de toda a humanidade, Jesus, ele aceitou fazer parte como cordeiro que irá voluntariamente ao sacrifício para que fôssemos resgatados. Por amor, hoje nós podemos ter uma parte de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não desprezemos o dom de Deus que há em nós, o dom da vida eterna. Deus investiu muito alto no resgate daqueles que são a sua imagem conforme a sua semelhança, para que nós não viéssemos nos perder. Por outro lado, o diabo, ele não deseja, aleluia, fazer com que nós venhamos viver aquilo que ele não mais irá viver. Está a nós impedir que o diabo venha nos corromper, e o faremos com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos receber a nossa coroa da vida eterna. Se tão somente entendermos, como vemos em Deuteronômio, capítulo 28, 13, que o Senhor, ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Quando o Senhor, ele nos colocou no corpo de Cristo, quando ele nos deu a possibilidade, a oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo, ele está dizendo, você é corpo, mas se Cristo é a tua cabeça, você está apto a governar. Nós vemos que em Lucas 10, 19, Jesus Cristo, ele nos dá poder para pisar todo o mal. O Senhor, ele nos dá poder contra todas as forças malignas. E em Filipenses 4, 19, nós vamos ver que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, ele é quem supre todas as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Porque voltando no Antigo Testamento, em Ageu, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, nós vamos ver que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, e ele tem promessa de glória ainda maior para a última casa. O templo de Jerusalém era o segundo, o templo reconstruído, mas nós somos templos reconstruídos por Cristo Jesus, para que possamos dominar sobre todos os males. Com base nesta palavra, comece a exercer poder e autoridade. Comece a exercer o poder contra os dardos inflamados do maligno. Esteja revestida com a armadura de Deus, andando na verdade, praticando a justiça, com os pés calçados na sandália da preparação do evangelho da paz. Tenha em tua volta, te protegendo, o escudo da fé. Em nome de Jesus, tenha certeza da salvação, o capacete da salvação. Tenha em todo o tempo a espada de 2 gumes em tuas mãos. Maneje-a com sinceridade, com destreza, com reverência, mas com ousadia e intrepidez, porque é esta palavra que vai trazer o reino de Deus no interior dos teus muros. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Amém
Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Logo mais às 14 horas, horário do Brasil, 19 horas, horário aqui da Suíça, temos uma live abençoada para falar sobre este capítulo que encerramos, o capítulo de número 18, o capítulo de número 18 do livro do Êxodo, e estaremos já, a partir de amanhã, refletindo sobre o capítulo de número 19. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia recheado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. Fique com Deus e até breve, permitindo-nos o Senhor.